Eu queria trazer um pouco mais de informação para o nosso público e queria que você fizesse uma definição, desse a definição, o que são os bioinsumos, o que são os defensivos biológicos, quais são as diferenças entre os defensivos biológicos e os químicos tradicionais, e o que são esses organismos geneticamente modificados. Então, dá um panorama aí de explicando para a gente a base do que são esses produtos. Sim, com o maior prazer. É, a gente tem na legislação definições para isso, tá? Então, nós vamos separar, para ficar mais fácil, em três categorias diferentes. Os organismos geneticamente modificados são aqueles organismos que passam por uma edição gênica, onde você coloca dentro desses organismos um DNA de uma outra espécie. Então, nós temos as plantas transgênicas, nós temos fora do mundo agro alguns micro-organismos que receberam genes que para produzir algumas enzimas, proteínas, como, por exemplo, a insulina humana, tá? Que é produzida por uma bactéria. Então, para o mundo agro, nós temos essas plantas, que são as plantas ditas inseticidas, e elas passam por uma regulamentação específica lá na CTN-BIO, né? Se a gente está falando de uma variedade desenvolvida, ela também é regulada pelo MAP. Os bioinsumos, eles são um conjunto do que não é um químico convencional. Então, a gente vai colocar dentro desse mundo dos bioinsumos os fungos, as bactérias, os vírus, alguns extratos de plantas, os feromônios. Então, tudo aquilo que não são aquelas moléculas sintéticas que a gente conhece como, por exemplo, o glifosato, a gente traz para esse mundo dos bioinsumos. Essa determinação dos bioinsumos, ela veio recentemente, mas nós temos legislações já muito bem estabelecidas para todos eles, e que veio antes dessa terminologia dos bioinsumos. Então, agora a gente vai separar em duas categorias esses bioinsumos. Tem aqueles bioinsumos que são utilizados para o que a gente chama de estresse abiótico, por exemplo, a fixação de nitrogênio. Quando você tem uma planta que ela é deficiente em fósforo ou que ela é deficiente em nitrogênio e você quer utilizar micro-organismos que captam esses elementos do solo e transformam para ser aceitos pela planta numa forma mais assimilável pela planta, aí nós estamos falando de uma categoria chamada inoculantes. E o Brasil, ele utiliza inoculantes desde a década de 60. Esses inoculantes, eles permitiram, por exemplo, que a nossa soja hoje não use adubo nitrogenado, que favoreceu enormemente a gente ter essa potência que é essa commodity soja. E nós temos regulamentação para isso bastante clara, tá? Agora, se você pega os feromônios, que são o quê? São substâncias que os insetos produzem para se comunicar. E você pega essa ferramenta e diz assim: bom, eu quero monitorar a minha lavoura para saber o quanto de inseto eu tenho. Então, você usa os feromônios como monitoramento do nível de pragas. Aí você encontrou um nível elevado de pragas e você quer controlar, você precisa controlar. Então, a gente está falando de estresse bióticos, controle de pragas. Então, nós vamos começar a utilizar uma bactéria, um fungo ou um vírus, para quê? Para controlar essas pragas que estão na lavoura, ou alguma doença, né, que você encontrou. Você quer registrar um produto para isso, você também tem legislação clara, um caminho claro, que não tem nada a ver com os químicos convencionais, com o glifosato, por exemplo. E o governo, desde 2005, ele vem sinalizando positivamente com regulamentação, ele vem fazendo updates na regulamentação para justamente incentivar cada vez mais o uso desses produtos.
Então, os bioinsumos são essa gama toda, esse repertório enorme que o produtor rural tem à disposição dele, que não deixam resíduos na planta, não deixam resíduos em água, em solo. Então, nós temos um alimento que chega ao consumidor final de uma qualidade melhor e de uma baixa toxicidade, com produtos de baixa toxicidade. Esse é o mundo dos bioinsumos. Fantástico!